Olá pessoal, boa noite. É um prazer tê-los aqui com a gente, né? As pessoas já podem ir entrando na nossa live. Agradecemos a todos por estarem aqui. Vou chamar os convidados, né? Só um minuto, por favor. Só um minuto, pessoal. Só um segundo. Convidar o Fernando. Olá a vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Só um segundo. Estamos conectando com os convidados. O Vicente aí de Paula, nosso amigo, né? Maria Clara. Só um minuto. O Wagner já está aí online. Oi, Juliano. Juliano, boa noite. Olá, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer tê-los com a gente. Fernando, boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao Fernando e ao Wagner por terem aceitado o nosso convite de participar conosco em mais essa live. E antes de começar, eu gosto sempre de falar um pouco sobre a fábrica de bezerros, né? A fábrica de bezerros é uma ideia que surgiu de se criar um protocolo para melhorar o trabalho de cria, né? Nós entendemos que nós temos um potencial enorme de produção de bezerros de qualidade, achamos e entendemos que o mercado demanda esse produto, né? E sentimos isso na nossa própria pele, que é o produto que a gente faz, e dentro disso nós criamos todo um protocolo que nós chamamos de fábrica de bezerros. E de uma conversa, inclusive, com o Wagner, né? Nós conversamos, falamos assim, vamos discutir esses assuntos que interessam a fábrica de bezerros na forma de live. E aí iniciamos essas lives e temos feito isso já, né, mais de 2 meses. Então, aqueles que quiserem assistir às lives anteriores podem entrar no perfil nosso, assistirem, ou no perfil das pessoas que participam conosco. Então, essa é uma breve apresentação da fábrica de bezerros. Aí eu queria que cada um de vocês se apresentasse para que as pessoas possam conhecê-los. Antes disso, só um minuto. Os comentários, nós vamos... porque os comentários ficam passando na frente dos convidados. Então eu vou desativar os comentários e aqueles que quiserem fazer as perguntas podem usar esse balãozinho com a interrogação, tá bom? Então, aí só um minutinho, Fernando, deixa eu só desativar aqui. Desativar os comentários. Pronto, porque aí não fica passando na frente de vocês. Aí, Fernando, eu queria que você se apresentasse, depois o Wagner, por favor. Claro. Boa noite a todos. Boa noite, Wagner, Juliano. Obrigado, Juliano. Obrigado à Fábrica de Bezerros aí pelo convite, né? Sempre um orgulho e uma honra aí participar com quem vem difundindo aí a nossa ideia de cerca elétrica no Brasil. Eu sou gerente comercial da Gallinger, né, no Brasil. A Gallinger, nós vamos para 5 anos de projeto aqui. Então, hoje nós estamos com um time de aproximadamente 16 pessoas trabalhando no Brasil, entre representantes diretos, entre prepostos, sem contar os parceiros aí que vêm se integrando ao nosso projeto no Brasil. Né? Aqui o nosso time, com 3 pessoas em diretoria, eu, Paulo Ricardo e Júnior, né? Para que a gente possa desenvolver esse trabalho aí da melhor forma possível. Ok, Wagner. Olá. Meu nome é Wagner, né? Eu sou representante comercial da Gallagher em Minas. Tá? Eu estou situado aqui em Paraguaçu, no sul de Minas. E a gente tem feito um bom trabalho com a Gallagher de vendas e assistência técnica em toda a região aqui de Minas, né? Às vezes no Espírito Santo e alguma coisa no Rio de Janeiro também. Tá? Estou com a Taurus Representações, que no Instagram é a Taurus no Rastro do Boi. Desde 2017 para 2018 a gente já começou um trabalho aí com a Taurus aqui. Ok. Pessoal, uma coisa importante que eu queria falar sobre essas lives sobre cerca elétrica é que nós dividimos as lives em 3 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos ter uma visão mais ampla do que é a cerca elétrica, a importância, né? Os principais componentes. Depois nós vamos falar um pouco sobre instalação e depois sobre escolha de equipamentos. Eu achei dessa forma interessante para a gente poder ter uma visão completa, conhecer as pessoas que são os principais atores hoje desse ramo de negócio no Brasil, para que a gente possa, né, que vocês possam depois contactar, tirar dúvidas,
né? Os contatos vão ficar sempre prontos e qualquer problema entre em contato com a gente ou com cada um dos convidados, né? Esse é o interesse, é que vocês tenham condição de discutir, de buscar opções, de buscar soluções para o seu negócio. Então, assim, eu queria sabe, Fernando, que inicialmente você falasse um pouco sobre a origem da cerca elétrica. Porque a gente fala de cerca elétrica, mas muita gente pensa pouco sobre de onde veio essa tecnologia, como é que isso foi criado. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Tá bom, obrigado pela. Eu acho que é o primeiro passo para a gente entender o que a gente vai ter na propriedade, né? Então, assim, ó, a Gallagher é uma empresa neozelandesa, né? Ela vem com berço na indústria metal mecânica e a Gallagher, ela, em 1936, ela fez a primeira adaptação de cerca elétrica no mundo. Há uma história, depois a gente pode compartilhar um link aí, Juliano, de um livro chamado Um Yankee no Connecticut, né, que é um livro muito bacana que fala da corte do rei Arthur, e lá em 1889 já apareceu nesse livro uma instrução onde se defenderia uma guerra com uma barreira elétrica, né? E aí você me pergunta, como é que naquela época existia uma barreira elétrica, né? Bom, vamos lembrar que o que a gente tinha de animais naquela época já se produzia energia, né? Então, de alguma forma, né, alguém criou uma barreira elétrica para que o inimigo não pudesse atacar um determinado ponto, né? E a Gallagher, desde 1936, né, vem aí desenvolvendo tecnologia, né? Eu sempre costumo falar nas minhas visitas comerciais e para o nosso time de feras aí que a gente tem trabalhando no Brasil, que a maneira mais fácil de você conhecer essa história é você entrar no Google e perguntar quem inventou a cerca elétrica, né? Ali você vai pegar um pedaço dessa história que eu estou te contando, pega o link do livro para quem tem interesse de ir a fundo nesse assunto, né? E é muito bacana, porque assim, a gente pensa em cerca elétrica apenas na contenção, né? E eu tô com fera aí da pastagem, né? Que a gente costuma dizer, ele dá a comida e nós somos os controladores, né? Dizendo quanto, quando e como o animal vai comer, e isso só acontece, né, com cerca elétrica, né? Então, a cerca elétrica surgiu aí nesse momento em 1936. E veja, não só no campo, né? Veja que a cerca elétrica como um todo, hoje ela está na indústria, ela está nas residências, né? Nós temos experiências na Austrália e Nova Zelândia em zoológicos, né? Para controle de animais, controle de urso, né? Crocodilos. Então, há uma infinidade assim, de utilização da cerca elétrica. Ok. E eu queria, assim, que você falasse um pouco também para a gente. É porque, veja bem, por que tanto a Austrália, Nova Zelândia? Por que esses países, né? Como é que é a experiência aí fora desses países com cerca elétrica? Por que sempre que a gente fala de cerca elétrica, nós sempre estamos falando de Austrália e Nova Zelândia, né? O que você vê de experiência que eles têm, o que pode ser incorporado no nosso país dessa experiência toda que eles têm lá nesses países? Eu digo assim sempre, Juliano, a Austrália e a Nova Zelândia, elas são o berço da tecnologia, né? Nova Zelândia, por ser um país pequeno, né, a gente vê que ele é muito reduzido, então eles se adaptaram a produzir coisa boa para não precisar tanto buscar fora, então eles produzem dentro de casa aquilo que é melhor, para que dure muito, né, e não dependam de manutenção. Né? A Austrália, logicamente, pelo tamanho do país, né? Hoje, se você não tiver tecnologia na Austrália, você não consegue trabalhar, né? A mão de obra lá não consegue cobrir um país do tamanho da Austrália, né? E eu digo assim, ó, eles criam e nós melhoramos, porque o Brasil, além de criar muita coisa de qualidade, nós aqui, nós adaptamos, se você pegar hoje, do Rio Grande do Sul até Tucuruí, no Pará, imagine quanto tipo de solo, quanta cerca a gente tem que mudar, né? O quanto a gente tem que aprender. Então, o que eles criam lá, eu digo que a gente sempre melhora aqui, né? O jeitinho brasileiro, ele é uma escola, ele é uma
bons profissionais. Eu sempre digo que o tamanho do nosso negócio, né, a diversidade que nós temos no Brasil no negócio agrícola, ele acaba trazendo essas tecnologias todas, né, reformulando muitos usos, criando novos usos, né, porque a nossa necessidade ela é enorme. Né, olha o tamanho do rebanho nosso, olha o potencial que nós temos, porque eu enxergo cerca elétrica de uma forma mais econômica, né? Eu vejo na cerca elétrica uma forma de eu melhorar o aproveitamento da pastagem, né? É dessa maneira que eu enxergo. Todo investimento Exatamente. que eu faço até hoje, que eu fiz em cerca elétrica, é para melhorar o pastoreio, né? Então eu acho que o Brasil é fantástico essa capacidade que a gente tem, essa Exatamente. possibilidade, né? E vão assim, passando um A pouco. e a própria, um adendo, Juliano, a própria abertura do produtor, a própria abertura do produtor, por mais que a cerca elétrica hoje, a tecnologia de pesagem, que é um outro produto que a gente, né, traz forte da Nova Zelândia, que é a balança, então o próprio produtor ele vem se entregando a isso porque ele sabe que precisa, né? Tudo aquilo que você quer saber o resultado precisa ser medido, né? Tanto seja a cerca, quanto seja o peso, né? O Wagner está aí, ele serve o almoço, nós temos que medir quanto o animal vai comer, quanto o animal vai engordar, né? Então, tudo isso a gente é muito fácil de fazer aqui, fácil, digo assim, nós temos um time hoje de produtores que estão se adaptando a essa necessidade. Então, a gente encontra várias portas abertas, né? Tá todo mundo sedento de tecnologia, sedento de atendimento. Isso, nós estamos entrando num momento muito bom para o nosso negócio. Eu acho interessante, isso é uma das coisas que a gente tem, né, dentro do que nós fazemos, uma preocupação muito grande, essa questão de medir, né? Se você não mede, você não controla, né? E são bases que vêm lá da qualidade total, né? De Exatamente. coisas que o Japão trabalhou, né? Hoje todas as indústrias trabalham e que nós sempre incorporar no nosso negócio, né? Quer dizer, quanto que eu ganho nesse animal por ano ou por mês, né? E quando você começa, quanto se aproveita do seu pasto? E a gente às vezes não tem conseguido medir, são ferramentas simples, né? Identificar os bezerros, gente, é um negócio básico, Exatamente. que complica um absurdo se você não faz isso, né? Então são pequenos detalhes, mas que geram no final do ano uma planilha onde você tem tudo que aconteceu no seu rebanho, né? Isso é muito interessante, essa É visão, isso né, aí. de controle, né? Ok, e assim, Fernando, Wagner, você queria falar alguma coisa a respeito aí desse histórico, dessa experiência que você tem vivenciado com cerca elétrica, você que está aí também, né, no campo? Sim, sim, eu trabalho com cerca elétrica desde 2003, né? Quando eu fui para o colégio agrícola, a gente já trabalhava, né, com cerca elétrica nos piquetes, né? E de lá para cá a gente veio só melhorando e aprendendo mais, né? Uma coisa que o Fernando falou, Austrália e a Nova Zelândia, tudo lá é difícil, né? Então, mão de obra é difícil, madeira é difícil, né? E até produzir alimento é difícil, porque são poucos meses no ano que eles têm essa questão de produzir pasto, né? Então, para eles poderem aproveitar mais a pastagem, eles redividem muito esse pasto. Então, a cerca elétrica fica uma forma fácil, barata, né? Que muitas vezes ali é o produtor e um filho, o produtor e a esposa que vão estar montando isso. Então, ficou de fácil montagem, de baixo custo, né? Não necessitando de fazer muita cerca, né? Com madeira, que ela não tem tanto. Eles vão redividindo esse pasto para aproveitar o máximo possível, né? Então, quanto mais você divide, mais você aproveita, né? E assim vai por aqueles meses no ano produzindo essa pastagem, né? O E que a eu cerca tenho elétrica visto. vem só, a cerca elétrica ela vem só crescendo ano a ano, né? A gente vê aí produtores que estavam avesso a essa tecnologia, veio agora com a gente ou com outros profissionais do mercado, conheceu melhor, passou a entender como que funciona e como é montado isso e está passando a usar, né? Que é um dos principais gargalos que a gente tem com uma pecuária de precisão, né? É produzir pasto e saber colher esse pasto, né? Exato. Eu acho assim, eu tenho algumas pessoas que eu trabalho com mel, né? E é um projeto independente que eu tenho, e eu falo, e eles têm um mel que é um concorrente, que é o mel de Manuka.
lá da Nova Zelândia. É o que eu falo com eles, a Nova Zelândia é extremamente profissional. Não tem espaço para amadorismo lá. Né? O que eles fazem, o Fernando falou bem, fazem bem feito e fazem para durar. E ganham mercado. Né? Isso é uma característica do que eles fazem lá, que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado. Mas aqui, voltando aqui para a cerca elétrica, os objetivos, Fernando, quais são os usos, o que você tem visto aí que se usa e potencial, né? Potencial a gente pode falar mais à frente, mas assim, como é que você tem trabalhado, o que você tem visto quando a pessoa te procura para comprar uma cerca elétrica, o que ela está buscando? E também aí você pode desenvolver um pouco, falar um pouco do que você acha, para onde poderia ir, você pode ficar à vontade. Hoje o objetivo principal assim que a gente encontra é a contenção, né? Todo mundo sabe que precisa investir em cerca elétrica, né? Mas ainda se pensa na cerca elétrica como um limitador de propriedade, né? Para o meu animal não passar para a propriedade do vizinho, né? Ou para não chegar numa estrada. Né? Então, assim, só que a nossa equipe hoje, Juliano, ela tem aberto um pouquinho o leque para o produtor, porque nós temos muito mais, um uso muito mais aberto para a tecnologia da cerca elétrica. Né? O Wagner deu um exemplo ali agora. Então, assim, vamos imaginar por investimento. Né? Eu já tenho a terra, eu fertilizei a terra, eu coloquei a semente, eu plantei, né, eu esperei o capim, eu tratei do capim e soltei o animal. Tudo bem, ele comeu até onde ele pôde comer ou até onde eu controlei para que ele comesse. Mas existe um canto da propriedade, existe algum pedaço da propriedade que esse animal não sobe. Pode ser um morro, né, pode ser um lugar onde tenha movimento, esse animal não chega ali. E o que eu faço com esse capim que foi investido ali? Hoje vamos só viajar um pouco, né? Agricultura de precisão hoje, quando você pega uma plantadeira, né? Quando você pega um pulverizador controlado por GPS, ele faz linha por linha a 22 centímetros de plantio. E como é que colhe isso exatamente a 22 centímetros de plantio? Né? Então, assim, a gente vem fazendo com a cerca elétrica exatamente o pastejo de precisão. Né? É levar o animal comer aonde eu investi a semente. Né? Então, isso vem sendo cada vez mais fácil, né? Eu conduzo o animal onde eu quero que ele coma e vou rapando a minha propriedade, né? Isso nos rodízios, na próxima passada dele, ele vai realmente comer onde a gente ensinou ele a comer. Um outro detalhe muito importante, que a gente tem uma experiência fenomenal, né? O nosso pessoal deve estar assistindo ali, um cliente da Oxen lá de Goiânia, ele deu um exemplo fantástico, que é a recuperação das nascentes. Ou seja, eu vou proibir que o animal vá até a nascente, porque o pisoteio vai me danificar toda uma fauna natural, toda uma região onde ela pode crescer, né? No momento de seca, no momento de escassez da própria pastagem, ele vai atrás do alimento verde, ele vai atrás da umidade. Então, com a cerca elétrica, eu posso conduzir esse animal para um outro lado e deixar aquele canto para ele renascer, para ele trazer mais água. Existem algumas informações que já em propriedades que a gente já consegue um ganho de 5 a 8% de recuperação de nascente. Né? Então isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Enquanto todo mundo vem também falando em proteção do ambiente, do meio ambiente, um simples pedaço a mais de cerca, né? Um investimento a mais num arame, pode fazer esse controle, né? Então isso é fantástico. Isso é o que a gente vem plantando muito forte na cabeça do nosso amigo produtor. Quando você fala em contenção, no meu caso aqui, né, a minha preocupação sempre são com os meios sangueando, né, que eles são danadinhos, né? Então a cerca elétrica ela normalmente faz parte. E com relação a essa questão de pastejo de precisão, eu comprei até, inclusive com vocês, né, as 50 varetinhas daquelas plásticas. Eu até coloquei isso no Instagram, depois o pessoal pode olhar lá. E eu tive um resultado assim fantástico, porque eu tinha umas áreas de 3 hectares que eu queria fazer certas divisões. E assim, por questão de investimento nesse ano, não deu.
Já tinha dividido muita coisa. Então, o que eu fiz? Eu usei as varetas plásticas, são novilhas, né? Novilhas na faixa de 7 a 8 arrobas, são espertas, né? Elas são danadas com o negócio de arame. Elas, como a gente trabalha com cerca elétrica há muito tempo, se tem choque, elas não vão. Mas se não tiver, elas passam. E nós fizemos essa experiência com a vareta, até comprei pouquinho com o Wagner, eu falei, Wagner, eu vou comprar essas aqui para experimentar. E é um sucesso tremendo. Eu consigo ir levando essas novilhas, né? Eu já tô, inclusive, isso mudou minha forma até de pensar a divisão do pasto. Porque hoje eu já estou vendo uma forma de fazer como se fosse uma cerca de um lado, outra do outro, e levando o gado para o gado ir pastejando, né? Então, assim, foi uma experiência assim, muito interessante, né? Pode falar, Fernando. Oi, Fernando. Tá me escutando? Oi, Fernando? desculpe, travou um pouquinho. Exatamente, Oi, ok, Oi, ok, voltamos? Certinho. Ok. Então, exatamente isso, Juliano, exatamente. Hoje, a maioria dos projetos, eles são feitos com duas linhas mestres, né? E aonde você vai fazendo essa divisão com arame, com fio, com vareta, né? E isso, o custo, sabe que diminui muito. Você é a nossa prova viva e é nosso cliente e vê isso claramente, né? Uhum. Um outro detalhe que eu vejo muito forte. Desculpe, pode falar, Juliano. Não, eu só queria dizer o seguinte, que esse ajuste, né? Porque na verdade é o seguinte, dentro do processo da FAP de Bezerros, nós trabalhamos com pastoreio voazã. Entendemos que não dá para implementar da noite para o dia, né? Então, essa questão de se usar as varetas, nós vamos falar um pouquinho sobre esses equipamentos mais à frente, mas essa mobilidade, de você experimentar, de você num determinado... Você falou uma coisa muito importante, porque quando você vai numa manga, né, ou cada um chama de um jeito, aqui no norte de Minas nós chamamos de manga, sabe que tem regiões que não são pastejadas, né? E com a cerca elétrica você ajusta isso aí com esses fios eletroplásticos que tem hoje, então a facilidade é muito grande, tá? Desculpa, pode falar agora, só queria reforçar isso aí. Ok, Fernando? Não, era justamente isso, é justamente sobre a infraestrutura, né? A infraestrutura móvel, que você pode, né, levar realmente o animal aonde você, numa corrida de olho, de repente viu que faltou um pastejo, né? E aí, para não perder, para não passar, né? Isso tudo a gente consegue levar o animal até lá. E existe um detalhe muito interessante hoje no pastoreio vazã, que são os pastejos com alta, né, com alta quantidade de animais. Quer dizer, você pasteja um volume de gado muito grande numa área muito pequena, por exemplo, durante um dia. Então, isso já existem os gráficos mostrando que o aproveitamento de pasto é altíssimo, chega a 85%. Se você deixar 15 dias, cai para 40%, né, 30%. Então, nós tivemos uma live muito interessante sobre isso. E essa questão do pastoreio, né, de se aproveitar o pasto. Eu vou ser bem honesto para vocês. No meu caso, o uso de cerca elétrica, eu dobrei a capacidade de suporte da fazenda esse ano. É dobrar. Não é aumentar 30%. Não é nada disso. É dobrar a capacidade, né? E estou convivendo com a seca de forma muito interessante, até com pasto verde, aqui eu estou no norte de Minas. Né? De vez em quando eu coloco algumas coisas no Instagram mostrando essa situação. Então, a questão da capacidade de suporte que você consegue aumentar, ela já paga qualquer investimento que você queira fazer. Né? Você pode fazer uma coisa mais pesada, você pode fazer uma coisa mais leve. Né? Então, aí, cada um busca a sua tecnologia, não é isso? Exatamente, exatamente. E assim, ó, a parte mais importante disso é só a mudança de cultura. Né? Nós temos um exemplo dentro de casa, nós temos um exemplo no Goiás Velho, que é a Oxen Agropecuária, que se tornou, não só por esse tipo de trabalho, Juliano, que o Júnior faz lá, falo bastante dele porque é uma escola para nós lá, a gente tem todos os produtos dentro dessa fazenda, dessa propriedade, e assim, com todos esses passos, né, ele se tornou aí os top 10 da Exagro, né? Então, a gente vê que o caminho é certo, a gente vê que o trabalho dos guris é certo,
né? E estamos colocando mais gente para dentro de casa justamente para abrir esse horizonte, né? Porque hoje madeira e aço você tem que pensar muito em trabalhar. Quando Sim. você faz o teu custo de cerca e madeira e aço, você dá um passo para trás. Então a gente está aí para auxiliar. É interessante você falar isso, que o Júnior vai ter uma live conosco, né? O Júnior já confirmou, dentro de 2 ou 3 semanas nós temos uma live com ele, falando mais sobre manejo, sobre currais, sobre instalações. Então, vocês que nos assistem, pode ter certeza, a gente também vai trazer o Júnior para conversar, que é uma pessoa fantástica, né? E tem Com muito a certeza, um agregar para grande todos parceiro, nós aqui. Certinho? muito, muito, um grande professor. Falhou um pouquinho aí. Agora, Fernando, com relação à cerca elétrica, às vezes tem pessoas que estão nos assistindo que conhecem cerca elétrica, já viram muita coisa, e tem pessoas que praticamente não conhecem nada. Então, assim, para a gente montar, né, uma estrutura de cerca elétrica dentro da propriedade, para a gente iniciar um trabalho com cerca elétrica, qual que é a estrutura? O que nós temos que, quais equipamentos, o que nós temos que comprar, né, que adquirir, para a gente iniciar um trabalho com cerca elétrica? Que a gente coloca, a primeira peça que a gente coloca numa cerca elétrica é um consultor nosso, né? É a primeira pessoa que você, porque assim, ó, todo mundo acha que precisa de uma cerca de um certo tamanho, né? Conhece a Certo. sua propriedade, sim, né? Mas às vezes acaba gastando dinheiro, Juliano. Isso é assim, isso é muito certo e na maioria dos casos é assim. Então, assim, ó, a partir do momento que você faz o contato hoje com um representante nosso, primeira coisa, foto da propriedade, e eu vou escrever para você o que você precisa. Antigamente o produtor fazia poste a cada 5, 7 metros. Agora, semana passada nós tivemos, historicamente, um poste a cada 35 metros. Ou seja, não é a distância do poste que delimita o animal, é a qualidade do choque que vai no arame, é a qualidade do equipamento, é a qualidade da instalação, né? A gente tem que tratar o choque elétrico como água, isso é uma verdade, né? O nosso energizador, ele é uma bomba que está mandando energia dentro de um cano chamado arame, né? Então, se eu tiver emendas mal feitas, eu tenho um pingo de energia caindo ali. Se eu tiver alguma coisa encostando, rompendo esse arame, eu vou perdendo energia. Então, assim, um consultor hoje, ele é o melhor especialista para dizer para você o que vai em cerca elétrica. Nós pegamos casos, Juliano, no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, onde o projeto era astronômico, né? Porque eu ouvi falar que tinha que fazer assim. Nós reduzimos aquilo para 30% e funciona perfeitamente até hoje, né? Certo. Nós temos uma grande vantagem aí, com a tua liberdade, falando um pouquinho de equipamentos. Os equipamentos da Gallagher, eles são parametrizáveis, né? Parametrizáveis. A série I hoje, por exemplo, eu com um equipamento, eu consigo mandar choque distinto, quantidade de choque, potência de choque, desde a escolinha de choque, desde a entrada, né, até o animal adulto com o mesmo equipamento, né? Eu não preciso ter várias situações aí para mim poder manter o animal. Então eu digo, peça fundamental para se fazer a cerca elétrica. Por onde que eu começo? Começa por um consultor. É assim que a gente faz com o médico, é assim que a gente faz com o mecânico, é assim que a gente faz com qualquer outro tipo de profissional. E mais uma vez eu digo, nós estamos formando um time no Brasil que ele está sendo ímpar, ímpar, isso é uma verdade. Entendi. Mas assim, aí você falou de um equipamento, o eletrificador, certo? Essa energia chega ao eletrificador. Hoje, quais as opções de eletrificador que eu tenho em termos de fornecimento? Por exemplo, uma pessoa que não tem energia na fazenda, ele tem condição de ter uma cerca elétrica? Juliano, só cortou um pouco o teu áudio, eu queria que você repetisse a pergunta. A pergunta é o seguinte: quando a gente fala de eletrificador, que é o primeiro equipamento, digamos assim, de uma cerca elétrica, uma pessoa que não tem energia na sua fazenda, ele pode ter uma cerca elétrica? Olha, coincidentemente, eu vou te mostrar um parceirinho meu aqui, ó. Aham.
S20 solar da Gallagher, né? Esse é um compacto. Então eu tenho o energizador, a placa solar e a bateria dentro dele. Ok. Né? Esse é o menor modelo, né? Esse é o menor modelo nessa versão compacta, e é o que a gente tem instalado assim muito, inclusive para um projeto parecido com o teu lá, né? Cerca elétrica móvel, eu levo para onde eu quiser, Isso. né? Ele vai, hoje a Gallagher ela tem de 0,2 até 71 joules. Hoje, já com o gancho, né? O maior energizador do mundo hoje ele é da Gallagher, né? O equipamento chamado M10000i, né? Ele tem 100 joules acumulados e 71 liberados, né? Então é um top do equipamento, é um top, né? Nós temos vários instalados no Mato Grosso do Sul. Uma curiosidade muito grande, pelo equipamento ser muito forte, o cliente no Mato Grosso do Sul passa a cerca dele por dentro de lagoa, passa por dentro de mata onde ele não pode mexer, né? E mesmo assim o equipamento manda 10.000, 12.000 volts na cerca, sabe? Então é um negócio fenomenal, um negócio fenomenal. E essa transmissão... Hoje a linha que a gente traz para o Brasil hoje, ela tá toda à disposição, né? E assim, Juliano, a conta ela sempre tem que ser ao contrário, né? O que a gente sempre vê, né? Então, qual é o equipamento para a minha cerca? Eu digo que é o contrário, né? Qual é a tua cerca para o equipamento? Né? A gente precisa analisar a cerca para saber, para dimensionar certo, para dimensionar corretamente um equipamento, porque o investimento ele existe, né? E eu não posso deixar investimento ocioso na propriedade de maneira alguma. Ele tem que funcionar. A cerca elétrica, ela é um funcionário do pecuarista. Okay. Outra coisa que eu queria conversar com você é a respeito da transmissão. Do que nós temos hoje de opção em termos de fios, né? Ou em termos de arame? O que é mais usado? Quais são os produtos que podem nos ajudar aí nessas cercas elétricas móveis? Quais são as opções em termos desse tipo de equipamento, né? que a gente pode ter? Você fala em equipamento ou Em cortou de arame. novo aí o teu áudio? Equipamento ou arame? Tu falou alguma coisa? Isso, para eu transmitir esse choque. O que eu tenho hoje de opções que o produtor pode usar? Ele pode usar o quê? Arame, o frio eletroplástico? Eu queria que você desse uma explicada um pouco sobre isso aí. Não, sim. O arame que sempre foi o carro-chefe, né? Digo assim que quando comecei com isso, eu via choque até em arame farpado, cheguei a encontrar essa situação, né? Mas hoje as empresas vêm trabalhando com arames de qualidade, inclusive específicos, né, Juliano, para choque. Quando eu falei para você em madeira, em estrutura, né, que a gente falava em madeira a cada 5, 7 metros, hoje a gente tem um histórico realmente Tu imagine hoje o custo ainda é 3, mas com 2 fios de arame, um positivo e um negativo, a gente consegue conduzir muito bem, né? De novo, Juliano, vamos voltar lá no início da nossa conversa, né, sobre o que cria Nova Zelândia e Austrália. Colocava de polipropileno e colocar fio eletroplástico, né? E isso funcionou bem, né? Em algumas propriedades a gente tem que trabalhar diferente. Então, há uma série, e por isso que eu digo, desenhar o projeto primeiro para não ter erro depois. A gente precisa entender o que está acontecendo na propriedade. Muita gente, por exemplo, você, há quanto tempo você trabalhava com arame, né? E o que te fez mudar e confiar no fio eletroplástico, por exemplo, né? Entendi. Certinho. Uma pergunta que surgiu aqui
Com relação a para-raios, eu só vou, desculpa, para-raio não, a questão do arame farpado. Qual é o problema do arame farpado? Porque às vezes tem gente que pergunta isso para a gente, mas eu não posso usar em arame farpado? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, que às vezes surgem Não, essas dúvidas, é, né? As pessoas têm essa dúvida. Tá falando um pouquinho, Juliano. Tá falando. preparada. Fernando, falhou um Fernando, pouco. Alô, quem? falou um pouquinho. Sou Aí, eu? agora voltou. Isso, agora Tá, voltou um vamos lá. pouco. Sobre o arame Voltamos de farpado. novo. É, eu digo assim, ó, são alguns absurdos que eu acabei vendo, mas vamos imaginar o seguinte, vamos voltar ali naquela ideia de que eu tenho que tratar choque como água, né? Imagine que eu tenho uma mangueira e toda ela torcida, né? Então, assim, o choque ele vai encontrar sempre muita resistência no arame farpado e um equipamento que poderia tocar aí 60 quilômetros de arame, ele vai mandar choque em 2 ou 3 quilômetros, é muito grande e eu não estou dando liberdade para o Certo. equipamento mandar choque, né? Não é Entendi. o arame ideal, né? É, é, é caro, né? O arame farpado, então por isso que eu digo, né? Um especialista ele vai desenhar isso muito bem. Um outro, assim, só finalizando aqui um pouco sobre essa parte de equipamento, um outro equipamento, gente, que eu sempre recomendo para todos aqueles que começam a trabalhar com cerca elétrica, é um voltímetro, né? Para você poder avaliar, né, a voltagem da rede em diversas posições. Às vezes você está ali do lado do eletrificador, você tem um determinado valor, e mais à frente. Então é um equipamento extremamente importante. Você treina o seu funcionário, o seu colaborador com facilidade e consegue trabalhar bem com ele, né? Isso, exatamente. E no caso dos seus, ela até indica para que lado, né? Para que lado Sim, que você está com o problema, né? Isso aí é sim, super É, interessante. esse, é, esse é muito interessante, ele economiza até a caminhada, né, Juliano? Então, Isso, se eu isso. coloco ele no fio, ele vai me dar uma seta dizendo, bom, mostrou para a esquerda a falha, eu pego, encosto ele de novo no arame, ele vai me mostrar para a esquerda ainda, continua andando, encostei no arame. Se ele me mostrar para a direita, opa, peraí, eu tenho uma falha entre esse ponto e aquele E o ponto. outro, né? É assim, ó, é certeiro, volta, ou é um capim encostando, ou é um isolador que quebrou, ou é, né, Wagner, uma cobra enroscada na cerca, o que tá levando o choque para o solo, né? Isso é um grande problema. é uma ferramenta hoje indispensável na fazenda, né? Por dois motivos. Um, é o termômetro, é o que você mede a sua cerca. É o que faz você ter certeza, tá bom meu choque? Não tá bom meu choque, né? Que antes o pessoal pensava que era um pedacinho de capim, alguém deve ter visto isso, pegava o É, capim, colocava ali, tava um choque fraquinho, um pouquinho mais forte, ele media por isso, né? Então, o voltímetro você vai medir qual é a potência do seu choque naquele ponto, né? E a questão de indicar falhas e fugas, qual que é o maior problema na fazenda hoje? A mão de obra. Uma vez, ou ele não tem, ou é uma mão de obra que tem que fazer tudo. Então, não tem tempo para aquilo. Então, o fato dele achar essa fuga e consertá-la mais rápido, sobra tempo para ele otimizar essa mão de obra na fazenda e outros serviços, tá? entendi. Não, o voltímetro a gente tem, funciona muito bem, né? E é um equipamento que melhorou demais o nosso trabalho, né? Principalmente que você sai ali de próximo ao eletrificador, você já tem um valor de referência e a pessoa tem condição de andar em toda a cerca buscando, né? Valor próximo àquele, né? Uhum. Tem funcionado muito bem. Fernando, é, o que você tem visto em termos de potencial? O que você acha assim, em termos de cerca elétrica hoje que a gente poderia avançar mais no uso da cerca elétrica? Porque você fala muito em contenção, mas você acha que tem algum outro que a gente poderia aprofundar mais no uso da cerca elétrica, que poderia trazer mais resultado? A conexão está um pouquinho fraca lá, Ah, Juliano. ah, o- Ele está usando o
Só um minutinho, gente. Vamos deixar ele ajustar lá. Espera aí, Fernando. Deixa eu só dar uma estabilizada no seu sinal aí. O meu do Wagner aqui já tá ok. Tá bem ruim. Aí, peraí. Fernando, Voltou, voltou? voltou, Fernando? Pode. Só um minutinho, pessoal. Por favor. Não, na verdade, o que eu queria te perguntar é com relação ao potencial de uso da cerca elétrica. O que você enxerga nisso? Eu acho que ele tentou conectar via telefone, né? Não direto no Wi-Fi. Isso aí não tá, às vezes não mantém. Tá nos dados móveis, não? Isso. Mas vamos bater no papo Sim. até que ele volta Não, aí. na verdade, Wagner, o que que eu queria, o que é que eu queria enxergar assim? O que que dá para usar além dessa parte de contenção? O que que a gente poderia fazer com a cerca elétrica? E você enxerga aí o Hoje ela é uso? utilizada, hoje a gente monta, assim, utiliza para vários fins, né? Vamos dizer assim, a proteção ambiental, né, que o Fernando já falou, que por exemplo, de nascentes, né? A contenção, às vezes, de animais selvagens para não estar atacando os bezerros, que está na onça, a questão do Mato Grosso, que é Aham. bastante usado, tá? Ela é utilizada também até em zoológicos para proteger, para segurar o leão, os elefantes, tá? Aqui na região nossa, a gente usa muito para a capivara não entrar nas áreas de milho, está comendo, né? Para o Uhum. javali, o porco do mato, né? Se usa bastante também. E vem crescendo bastante essa questão de contenção desses animais silvestres, né? Nas áreas de lavoura, tá? Uhum. Eu acho que a cerca móvel ela tem muito para poder crescer ainda, o pessoal está Sim. descobrindo, né? Aí o real, né? Vamos dizer assim, o grande boom da cerca móvel agora, né? Que é um aparelho com uma plaquinha solar, varetas e o fio eletroplástico carretel, ele anda na propriedade toda com o gado, né? A gente sabe que Sim. a vaca, o gado, o animal, ele é estritamente seletivo, né? Então, no mesmo passo pode ter uma área que o capim está mais palatável e na outra não. Então, ele vai comer mais onde é que está palatável e no outro capim passa, forma aquelas toceiras, o capim passa do ponto, né? Então, com a cerca móvel ele consegue manejar esse gado e manejar o mais importante que é o pasto, né? Colher da forma correta, né? Como o Fernando mesmo Certo. disse, né? A gente coloca lá o adubo mais caro, a melhor semente do mercado, mas a gente não sabe colher isso depois, né? Passa, perde, a gente joga todo o dinheiro fora, né? Uhum. Mais um ponto aqui, só para dar uma luz que o Fernando falou, né? Que a cerca elétrica, ela é uma barreira psicológica, não é uma barreira física, né? O Fernando comentou, de um morião a cada 2 metros, 5 metros, 7 metros, passando para 35 metros, né? Então, não é o morião que vai cercar o gado. A função do morião, justamente, é só manter o arame, né, na altura que eu preciso, né, desenhando o relevo, tá? Essa é a função do morião no terreno. Certo. Fernando, Fernando, voltou? tá de volta, Fernando? Tá muito frio lá em Curitiba, tá congelando o Wi-Fi do Fernando. Tá tão, Voltamos. Desculpa. tá Quer tão frio em voltar na última Curitiba que pergunta? nem a Ou, celular tá funcionando. eu, eu acho que o Wi-Fi congelou por aqui. Mas aí, ei, Fernando, você queria falar alguma coisa sobre o que você tem enxergado de potencial de uso da cerca elétrica, que a gente poderia ampliar o uso dela nas propriedades? Eu acho que o potencial nós entramos exatamente no assunto ali que você entrou, né, Juliano? Eu acho que hoje a cerca elétrica nós estamos partindo muito por uma integração lavoura-pecuária, que daí está trabalhando no modelo que você tem na sua, né? Uma cerca elétrica rápida, uma cerca elétrica onde eu possa montar ela e desmontar numa estação, num espaço curto de tempo, né? Porque sai boi, entra a lavoura, isso a gente está acompanhando muito, né? No Mato Grosso,
Aqui no Paraná já vem forte isso, né? Nós estamos com alguns projetos muito bacanas aqui. E o mais importante de tudo isso é assim, ó, a cerca elétrica ela sempre foi um negócio muito difícil no Brasil, né? Em várias propriedades a gente via a figura do cerqueiro, né? Esse camarada ele é extremamente importante para nós, né? O cerqueiro. Mas a estrutura que um cerqueiro carregava, a demanda de tempo que ele ficava cuidando de cerca, cuidando de isolador, cuidando de choque, é assim, é absurdo, né? O conceito ele tem que ser diferente. Você tem que instalar uma cerca, perder bastante tempo na instalação dela, assim, no início, né, para deixar ela perfeita, e depois só correr atrás da cerca elétrica se ela te avisar que tem um problema. Fora isso, tu não precisa mais duvidar da cerca elétrica. Né? Então, hoje nós temos uma infinidade de ferramentas da Gallagher que ela vai te avisar até pelo aplicativo do celular a área que está dando problema, né? Ela vai te dizer quanto de choque está chegando num determinado ponto, né? Então isso hoje está na mão do produtor. Né? Os equipamentos que nós temos hoje instalado muito aqui, que é da série I, eles vão te avisar com um sinal luminoso, né? Então se está piscando tudo verde lá no equipamento, não te preocupa, vai cuidar de outra coisa. Né? Agora, piscou amarelo, opa, hoje eu preciso dar uma parada, correr a minha cerca para dar uma olhada. Né? Então você tem tempo para pensar nisso. Piscou, você levantou de manhã, tu olhou que está piscando vermelha a tua cerca elétrica, paro tudo e vou correr atrás do problema. Então assim, ó, ela está trabalhando para você. Né? Eu não preciso hoje estar me preocupando mais. Isso é tecnologia da Gallagher, viu, Juliano? A Gallagher vem trazendo isso para que a gente trabalhe. Bacana. Igual se trabalha na Austrália e na Nova Zelândia. Né? Não se preocupar com a cerca, deixar ela trabalhar sozinha. Entendi. Eu acho interessante, assim, falando com vocês dois e com todos que estão nos assistindo, que nós temos que ter uma visão, né, muito mais econômica, né, de manejo de pasto. Né? Hoje, pasto é um negócio caro, nós precisamos intensificar a pecuária, e muitas vezes um equipamento simples, e às vezes até sofisticado, mas não tão caro, né, que te oferece uma condição de você mudar completamente o perfil da sua propriedade. Eu hoje vejo isso acontecendo dentro da nossa propriedade, com propriedade pequena, né? Imagino os ganhos que podem ser feitos em propriedades maiores. Né? E mesmo a pequena, quer dizer, você imagina você poder dobrar o número de animais na sua propriedade usando metodologias e tecnologias que estão, né, não são tão caras, são acessíveis para todos, às vezes até mais barato. Hoje eu tenho um vizinho, nós já fazemos assim, se a gente for fazer uma cerca, já tem o fio dele isolado para a cerca dele e o meu isolado. A gente nem cerca comum a gente faz sem ter um fio já pronto para se ligar à cerca elétrica. Porque em algum momento, em alguma situação, nós vamos precisar colocar um equipamento ali e para mesma divisa hoje, a gente já está vivendo um momento até de partilhar choque. Pra vocês terem uma ideia, né? Como é que a gente já está visualizando isso aqui no nosso meio aqui. Exatamente. Mas está ótimo. E eu queria... e assim, a questão da lucratividade, eu falo para todo mundo, eu vivo é disso, né? Eu vivo é disso, eu não sou médico, não sou advogado, eu não tenho outra atividade. Então eu tenho que buscar soluções para que eu possa me manter nessa atividade. Né? E uma solução, eu digo para vocês assim, de cadeira, que eu encontrei, foi a cerca elétrica. Agora, só fechando aqui meu raciocínio, é muito importante isso que o Fernando falou e o Wagner falou. A gente precisa de gente que entenda de cerca elétrica. Porque às vezes você vai ali em qualquer lugar, compra um equipamento de qualquer jeito, você não entende de aterramento, você não entende do material, você não entende praticamente nada. Você monta um negócio, não funciona, não presta. E eu digo para vocês, funciona, presta e traz resultado econômico, que é o que interessa em tudo que a gente faz. Né? Eu só queria falar sobre isso aqui para a gente não perder essa questão da lucratividade, do aproveitamento do pasto, que para mim é fundamental e é o que me levou, né, a buscar essa tecnologia. Aí eu deixo vocês também falarem um pouquinho aí, desculpa ter falado tanto. Assim, eu acho que a lucratividade nisso, Juliano, ele é um conjunto assim, vamos abranger tudo que a gente falou aí já. Então assim, ó, profissional gabaritado para desenhar o projeto para você. Primeiro passo, né?
material de qualidade para que você não tenha problema, né? Usar uma abraçadeira em vez de fazer um nó no arame, isso é fundamental, fundamental. É um assunto que eu acho que todo mundo pensa, né? Eu preciso comprar um equipamento grande para minha propriedade para parar de dar problema. Não é bem assim, né? Às vezes um equipamento superdimensionado ele pode te causar problema, sim, né? Se você não tem intenção de crescer a tua propriedade, de aumentar a tua cerca, né, por que fazer um investimento alto? Então eu te digo assim, ó, o consultor hoje da Gallagher, consultor da Gallagher Brasil hoje, ele vai te atender, a primeira coisa que ele vai te perguntar, bora conversar, qual é o tamanho, tem mapa pronto, eu vou desenhar para você. Isso ele faz em minutos, né? Isso é muito bacana, né? A tecnologia é correta, né? Preciso ter um equipamento top of mind aí para colocar eles, e a caminhonete começou a avisar que o pneu estava murcho, né? Que o pneu da caminhonete dele estava murcho. Ele parou, encheu no poço e tal. Eu falei, pois é, esse aí é a tecnologia, ó. Tá vendo? Por que você não pode ser só avisado se a tua cerca elétrica não estiver passando choque ou se ela estiver passando pouco choque? Então, assim, tem que se tratar, eu costumo, mais uma vez, tem que se tratar a cerca elétrica com uma seriedade muito grande, porque assim, ó, ela está segurando e garantindo que o teu patrimônio, o caixa da tua propriedade, não vá para a propriedade do vizinho, ou não vá para a pista, ou não saia da tua casa. Entendeu? Então, precisa estar bem estabilizado isso, bem dimensionado, né? E graças a Deus a gente está tendo sucesso quanto a isso. Eu só queria, o 343 Agro, representação, perguntou, para 12 quilômetros qual é o aparelho ideal? Eu acho que isso aí é o que o Fernando falou. Você precisa procurar a pessoa para ele entender, né? Procurar, no caso, o representante, eu não sei qual estado você está, mas você pode fazer contato com todos, através do Fernando, através do Wagner, e buscar realmente entender, né? Qual o melhor equipamento, qual a sua situação. Porque essa questão de projeto, gente, tem muita gente que não valoriza isso. E projeto é tudo. Entendeu? É onde você tem potencial de errar, você está simulando tudo, experimentando tudo, desenhando, você pode apagar. Depois que você começa, o negócio é violento, o negócio é grande, é muito poste, é muita movimentação, é muita mão de obra, até ficar tudo pronto, né? Então não é uma coisa Isso. simples para você fazer sem uma pessoa para te ajudar. Né? Às vezes um posicionamento diferente de uma cerca, você sai num lugar que você faz uma área de lazer melhor, com sombra e tudo. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, vocês podem ver que todo mundo que a gente traz aqui são pessoas acessíveis. Liga para o Wagner, liga para o Fernando. Fernando, quem é que pode me representar? Quem te representa aqui em Goiás e tal? Nós todos, não, né? Desculpa, eu digo, o Wagner é um dos nossos 12 meninos aí, os 12 representantes, né? E assim, ó, nós temos um time muito bacana, um time muito unido. Qualquer pessoa que entrar em contato com o Wagner, tenho certeza, ele já direciona para o colega que vem trabalhando em outra região, né? Então, assim, nós temos 12 diretos hoje, né, espalhados pelo Brasil. São meninos que não entendem, que entendem desde o projeto até a assistência técnica, né? Então, assim, não há uma série de gente entrando na tua propriedade, você vai conversar com uma pessoa e vai saber quem essa pessoa é. Isso hoje é um grande benefício, né? Porque o risco sempre é muito grande, você saber quem está entrando na tua casa. E os nossos meninos, eles fazem de tudo, né? De acender, como eu digo, de acender o fogo, a bater o sal da costela, é sempre a mesma pessoa. Ótimo, ótimo. Aqui tem algumas perguntas, eu vou só fazer uma coisa um pouco mais rápida aqui, perguntaram sobre custo, né? Eu acho que vamos deixar isso mais para a parte de montagem, né? O sistema solar funciona bem? Funciona, né? Tem equipamentos muito bons, foi mostrado para vocês aí um excelente. Como o aterramento influencia a cerca elétrica? Gente, aterramento é tudo na cerca elétrica, certo? É tudo, tá? Não existe cerca elétrica sem aterramento bem feito. É onde as coisas acontecem, né? Principalmente nós que temos região mais seca, né?
Para-raio funciona adequadamente? Aí, se vocês quiserem falar, porque nós estamos um pouquinho apertados com o tempo. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre para-raio, aterramento, uma coisa mais rápida, seria bom. Eu acho que é bom falar sobre isso. Juliano, o para-raio, nós temos uma cultura aqui dentro da Galing de chamar de desviador de raio, né? Porque o raio ninguém para, né? Isso é uma verdade. Já inventaram inúmeras ferramentas para que ele diminua, para que ele corra para outro lado. O raio, nós temos que tirar ele da cerca no menor tempo possível, isso é uma verdade, né? E só tiramos ele de uma forma, levando para o solo, né? Então, o nosso desviador de raio hoje, que é o que a gente chama, veja, ele é regulável, eu posso usar ele do menor equipamento, né, que seja lá de meio joule de potência, até o M10.000i que eu vou ter lá, 71 joules de potência. Então, eu preciso dizer para esse raio que ele precisa sair do arame antes dele chegar próximo ao meu equipamento, né? Assim, isso é uma coisa que a gente discute muito no Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, se costuma colocar, às vezes, no pé do equipamento, né? Então, assim, ó, eu dou o limite para o raio chegar até muito próximo ao meu equipamento, né? E a gente vem aprendendo e ensinando também bastante, né? O pessoal do Goiás, nosso pessoal do Mato Grosso, eles vêm distribuindo desviadores de raio no perímetro da cerca, né? Então, a tendência é tirar o raio do arame o mais rápido possível. Ainda assim, Juliano, eu quero dar uma informação muito importante. Veja, o índice de assistência técnica nossa hoje na Nova Zelândia, ele é 0,68%. O índice de assistência técnica na Nova Zelândia. Se a gente imaginar o Brasil, que cai 200 vezes mais raio que na Nova Zelândia, o nosso índice aqui não chega a 1,5%. Né? Então, isso é a prova de que o trabalho do nosso time está sendo bem feito. A instrução da nossa equipe está sendo bem feita. Né? Então, quando a gente vê que o equipamento não está queimando mais por raio, digo, por raio que entre pela cerca, tá? Porque na maioria dos casos que um equipamento danificado por conta do raio, o raio entra pela tomada, ele entra pela parte elétrica da casa, né? Ele entra pela parte elétrica do curral, seja onde está o equipamento. E com isso a gente vem pedindo para proteger também, né, a instalação física ali onde está ficando o equipamento. Né? É fácil, isso é fácil de fazer, né? Você põe, ou tem aterramento ali, ou você tem um próprio estabilizador para que isso não aconteça. Tá. Gente, então nós vamos fazer o seguinte, nós temos só mais 3 minutos, né? Eu agradeço imensamente a presença de Fernando e Wagner, né? Que vem, né, trazer informações, trazer ensinamentos para todos nós. Eu gostaria que vocês se despedissem e, da minha parte, só agradecimento a todos que participaram. Aí deixo vocês aí mais meio minuto para cada um. Me desculpe o tempo curto, mas temos tempo para terminar. Tá bom. Não tem, Juliano, um prazer tremendo, né? A gente fica à disposição, acho que vão ficar os links aí de contato, Gallagher Brasil, Instagram, Facebook, qualquer canal desse que possam entrar em contato com a gente sempre busca o cliente e retorna, né? Oxin Currais no Goiás, né, é quem nos representa, então também fácil de entrar em contato com eles, né? Então, e assim, qualquer um do nosso time vai direcionar para o representante mais próximo, para que a gente possa atender esse cliente com bastante personalidade, tá? Agradeço pelo convite, né? Te peço desculpas aí, os dias ficamos sem falar, o Covid me absorveu, mas não gostou do meu corpinho, né? Então, passamos, mas agora seguimos trabalhando. Tá? Agradeço a todos os amigos que eu vejo que tem muito amigo ali acompanhando, né? Muito amigo acompanhando, muito parceiro acompanhando. Agradeço e fico à disposição de vocês, Juliano. Agora você, Wagner. Vamos lá.
Juliano, te agradecer mais uma vez, né, pelo espaço dado a nós, né? Agradecer ao Fernando pelo seu tempo também, Fernando. Agradecer a todos que participaram até o final da live com a gente, tá? Aqui no Instagram da Taurus também você tem acesso ao meu WhatsApp, tá? Então, projeto, dúvidas, o que precisar, a gente está à disposição aqui, tá? Durante a semana a gente vai soltar 2 vídeos, né, de cerca elétrica em confinamento de bois, tá? E com placa solar, tá? Até final de semana eu vou estar postando aqui no feed da Taurus. Ok. Muito obrigado a Obrigado. todos. Uma boa noite, né? Até a próxima live. Fiquem com Deus. Boa noite. Até Boa mais. noite a todos. Obrigado, um abraço.